Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar essa nossa super videoaula. Na verdade, é um mini curso, né? Um mini curso da Lei Complementar 80 de 1994, que trata da lei, que é a Lei Orgânica das Defensorias, né? Que trata da organização da Defensoria da União, do DF e também define normas gerais para as defensorias públicas dos estados, né? Vamos lá, agora a gente vai para a Defensoria Pública da União, né? Defensoria Pública da União, consagrados no artigo 5º ao artigo 51, LC, né? Lembrando para você, né, que a Defensoria Pública, essa lei complementar, ela está prevista aqui no artigo 134, né, 134 da Constituição Federal, que faz parte da organização dos poderes, né? Então nós temos aí o primeiro capítulo, que é o poder executivo, legislativo, o segundo capítulo, que é do poder executivo, o terceiro capítulo do poder judiciário, e o capítulo 4, que é das funções essenciais à justiça, ou seja, né, para que a justiça realmente faça justiça, que haja equilíbrio entre as partes, para até que o juiz tenha condições, né, de proferir a sua decisão e sentença, né, nós temos as funções essenciais à justiça. Nós temos, de um lado, o Ministério Público, que é o dono da lei, da ação penal, né, tá aí, o papel é muito importante, né, o fiscal da lei. A Advocacia Pública, que defende a administração pública, tá? A Advocacia Geral e, claro, a Defensoria Pública para os mais oprimidos, né? E da Defensoria Pública. E a da Defensoria Pública, lá diz, né, que caberá a lei complementar. Qual lei complementar? Exatamente essa, 80 de 12 de janeiro de 94, né? Esta lei complementar, ela trata de 5 assuntos, né? A primeira, organização de disposições gerais, pago, já está para vocês aí na área do aluno. O título 2, que é o assunto desta aula, trata da organização da Defensoria Pública da União. O título 3, da organização da Defensoria Pública do DF e dos territórios. O 4, das normas gerais, estabelece normas gerais para a organização da Defensoria Pública dos estados, né? E as disposições finais e transitórias, né? E aí, professor, cara, é o seguinte, você tem que entender, tá? Então, primeiro, né, o legislador fez questão de termos duas, nós temos quantas defensorias? Nós temos a Defensoria Pública da União, tá? Nós temos aqui a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos territórios, né? Ó, vou começar a escrever bonitinho aqui para vocês. Ó, primeira, ok? Segunda. E nós temos as Defensorias Públicas dos estados, né? Claro que agora cada um dentro da sua área de jurisdição, né? Beleza? Ok, então calma lá. Professor, o título 2 e o título 3, cara, eu vou bater real para vocês, ó. Elas são 95%, quiçá mais que 95%, iguais. Olha aí, ó, iguais. Ah, porque ambas são federais, né? Claro, uma é da União, né, que vai ser a amplitude da União, a outra é específica para o DF dos territórios. Tudo bem que agora, no exato momento, nós não temos territórios no Brasil, né? Mas antes da Constituição de 88, né, nós tínhamos territórios no Brasil, né? Nós tínhamos territórios no Brasil, esses territórios eles foram transformados em estados aí. Mas existe a possibilidade de a gente ter território, né? Existe a possibilidade, né? Pronto, né? Professor, por que é 95% igual aqui da Defensoria Pública da União dos Territórios? Pelo princípio da simetria, tá? E dos estados? Cara, os estados também. Só que o estado aí, vamos pôr aí 90%, né, de igualdade nas defensorias públicas, né? Então é o seguinte, cara, papo reto com vocês, ó, assisti essa aula aqui, o título 2, que é da União, aqui vai trazer regras gerais, tá? O título 3, quase igual ao título 2, tá? Nós temos somente algumas particularidades, por exemplo, uma das diferenças, né? Nomeação do defensor geral. Por exemplo, o defensor geral da DPU, ele é nomeado pelo presidente, mas sabatinado pelo Senado. Aqui já não há essa necessidade, né? Então, essa aqui é a nossa regra de hoje, né? E por que o título 4, das normas gerais para a organização da defensoria?
Ele vai estabelecer essas normas gerais, e aí, por exemplo, você pega aqui meu querido estado do Mato Grosso, né? Lá nós temos a lei complementar 146 de 2004, né? Essa lei complementar 146 de 2004 é a lei orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, né? Aí, claro, seguindo 100% das regras constitucionais e regras aqui da LC 80. Essa é a estrutura. O aluno tem que entender isso, cara. Então, cara, assiste essas 3 aulas. Ah, professor, eu vou fazer o concurso, professor. Eu vou fazer o concurso do Estado de Mato Grosso, para a Defensoria. Beleza. Cara, vai lá. Então, por regra, o título 1, beleza? Acho que o título 2 também é importante. O título 4 tem que estar estudando. Por isso que eu vou gravar uma aula para cada título. Tá? Por exemplo, essa aula ela vai ser extensa, né? A maior de todas, inclusive. Vamos lá. Então, nós temos o título 2, da Organização da Defensoria Pública da União. Tá? Primeiro, capítulo 1º. E outra coisa, tá? Todos os próximos, o título 2, 3 e 4 segue essa mesma estrutura, ou seja, da estrutura. Professor, o que é o da estrutura, professor? O da estrutura é da estrutura organizacional, tá? São o quê? Os principais órgãos que compõem a defensoria, tá? Aí, ó, os principais órgãos, né? Aí, ó. Órgãos, né? Que mais, né? Principais órgãos, né? Que mais, né? Os principais órgãos, né? Ele vai falar aqui, né? Defensoria Pública Geral, Subdefensor, Corregedoria, Conselho, tá? Ele vai falar sobre isso, né? Tem mais órgãos, né? Órgãos, claro, competências, né? Aí. E competências, né? Da carreira. Carreira de quem? De defensor. Ok? Carreira, ingresso, tá? Promoção, ok? Inamovibilidade, que inclusive é uma prerrogativa constante diretamente na Constituição Federal, né? A gente vai estudar sobre isso. O que é inamovibilidade? Que você não pode ser removido, tá? E da remoção. Dos direitos e garantias garantias das prerrogativas, né? Dos membros, né? Quem são os membros? São os defensores, né? Olha aí, dos deveres, das proibições, dos impedimentos, das responsabilidades funcionais. Digo para você, gente, ó, tá, que o capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5, cara, são praticamente os mesmos para todas as defensorias, tanto da União, tanto da DF, tanto dos estados. Na medida do possível, eu vou estar trazendo para vocês aí, tá, essas situações aqui, tá? Vou estar trazendo essas diferenças aí. Então vamos lá, vamos primeiro, capítulo 1º, da estrutura. Da estrutura ele fala dos órgãos, né? Ele fala dos órgãos. Então nós temos aqui, ó, aqui já dá para ter uma árvore, né? Ó, defensor público geral, federal, tá? Então o defensor público, o que é ele? Ele é o chefe geral, né? Ele é o geral, olha, ó. E você tem o quê? O seu subdefensor, que é o adjunto, né? Que é o adjunto. Então tem defensor público geral e você tem um defensor público adjunto. Essa estrutura vai seguir para todas as defensorias, né? Aí você tem o Conselho Superior da Defensoria Pública. Você tem um outro órgão que é da Corregedoria, que faz aí o controle interno, a fiscalização, atua sobre as condutas de todos, né? Beleza, aí nós temos aqui, ó, então a órgão de administração superior, ó, a Defensoria, né, o Defensor Geral, o Subdefensor, o Conselho, a Corregedoria. Nós temos o que mais? Isso é a administração superior, tá? Esses 3 aqui é a administração superior. Aí temos a Defensoria Pública da União nos estados, tá? Então, temos aí nos estados, né? Tá certo? Temos nos estados, né? Aí. Ó. Tá? Eu estou fazendo aqui um resuminho, depois eu coloco para a galera aí, tá? Vou mostrar para vocês assim, ó. Quando eu faço tudo para concurso, eu faço isso, cara, ó. Vai fazendo esse esqueminha, depois eu passo aqui para a galera aqui, esse esqueminha aí, né? Tá? Dos estados. Por exemplo, você tem da União, onde que fica essa administração superior? Em Brasília, que é a sede do comando. No Rio de Janeiro tem uma, vai ser defensor pública DPU nos estados, não do estado, né? Beleza? Do DF e dos territórios, tá? 5.
onde houver justiça federal, né? Onde houver justiça Estado federal, né? Vamos lá. 5. Dos núcleos da Defensoria Pública da União dos Estados. Ou seja, lá no Estado, nós temos os núcleos, né? Nós temos os núcleos, né? Nós temos os núcleos, né? E nós temos os núcleos, né? E dos núcleos, nós temos a atuação dos defensores, né? Então, todos os defensores, eles estão o quê? Eles estão vinculados a algum núcleo, né? Ó, defensor. O que é esse núcleo? Pá, núcleo lá da família. Pronto, núcleo de não sei o que, tá aí, né? Beleza? Essa é a estrutura. Então, vamos lá. Aí ele já começa, artigo 5º. A Defensoria Pública da União, tá certo? Compreende órgãos da administração superior. Beleza? Já falei, tá aqui, ó, 4 órgãos, né? Na verdade, 3, né? Nós temos a Defensoria, Defensoria Público Geral, que é o defensor geral. Nós temos Superdefensoria, que é o seu adjunto, é o 02. Nós temos o Conselho Superior da Defensoria Pública, que é o órgão aí importante, é o órgão normativo, né? O órgão normativo da Defensoria, o órgão normativo da Defensoria, tá? Que é o Conselho, e lógico, a gente vai estudar todas as atribuições do Conselho. E nós temos a Corregedoria Geral da Defensoria Pública da União. Então, esses aqui são órgãos da administração superior, né? Defensor geral, subdefensor, conselho e corregedoria. É questão de prova isso. Tá? Isso aqui vai ter o quê? Isso aqui, eles vão exercer o quê? O comando. Aí, ó, o comando. Eles vão exercer o quê? A representatividade. Aí, ó, tá? Beleza? Fechou? E agora, a atuação. Professor, onde que é a atuação dos caras? Nos estados. Aí, ó. Nos estados barra DF barra território. E essa atuação nos estados, professor, é no que tange à justiça federal. Por quê, professor? Porque no que tange à justiça estadual, será a Defensoria Pública dos estados. Tá? Aí, ó. Ok? E dentro lá no estado, no Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, você vai ter o quê? Um subórgão de... Você tem os núcleos, ó. Tá? Núcleo da família, núcleo penal, núcleo não sei o quê, né? Beleza? Tá aí. E lá nos estados, dentro dos núcleos, né? Então você vai ter lá, né? Como é que vai ser o do estado aqui? Vai ser aqui, ó. Ó, defensor. Ó, vai ser o seguinte, ó. Defensor. Chefe. Do Rio de Janeiro. Beleza. Esse cara aqui é o comando lá do estado. E todos esses caras aqui serão vinculados quem? Os núcleos. Núcleo disso, núcleo daquilo, papapá. E dos núcleos estarão vinculados quem? Os defensores públicos. Olha a estrutura organizacional. Os defensores públicos, né? Os defensores públicos, eles serão os defensores públicos. Ó, os defensores. Então, os defensores, né? Quanto não investidos, tá? Em chefias, não investidos na administração superior, ele faz parte aí da operação. Ele é um órgão de execução, órgãos de execução. São os membros, né, da promotoria, não, da defensoria pública. Ó. Defensores, né? Defensores, né? Beleza? Eu tenho muita experiência nessa parte organizacional de estrutura do poder público, cara, muito, muito. Quando eu era gestor governamental do estado do Mato Grosso, né, eu tive a honra, né, de trabalhar muito na parte de estrutura organizacional, trabalhei também na parte de regimento interno, tá, de organogramas, cara, então tenho muita experiência. Então vamos lá, administração superior, órgãos de atuação, que é nos estados, né, certo? E nós temos aí o de execução, né. Aí eu posso, assim, fazer uma analogia com a administração, né? Estratégico, tático e operacional, né? Vamos lá. Agora a gente vai falando de cada um desses órgãos, né? Vamos lá. Do defensor público geral,
tá? Geral, tá? A Defensoria Pública da União tem por chefe, tá? O Defensor Público Geral. Então, o Defensor Público Geral Federal, o Defensor Público Geral Federal é nomeado pelo presidente da República, dentre os membros estáveis na carreira. O que é estável? Ele conseguiu estabilidade, foi aprovado estágio probatório, e maiores de 35 anos, escolhidos em lista tríplice, formado pelo voto direto, secreto, plurinominal e obrigatório de seus membros. Tá? Pelos seus membros, né? Então, o que acontece, né? Então, o Conselho, né? O Conselho Superior da Defensoria, tá? Vai promover uma eleição, né, para indicação do Defensor Público Geral Federal, tá? E aí todos, né? Todos os membros, todos os defensores, né, poderão concorrer, desde que tenham seja maior de 35 anos. Ou seja, não quer nenhum moleque lá para conduzir esse órgão tão importante, né? Não, moleque, né? Desculpa, deixa eu retificar, né? Deixa eu consertar isso aí. Não é um cara tão experiente, né? Porque todos aqueles que são defensores públicos aí são pessoas responsáveis, né? Desculpa aí a minha indelicadeza com as palavras, né? Então o que acontece? Faz uma votação, todo mundo é obrigatório votar, todos os membros, né? Ele vai votar diretamente no seu candidato, ele é secreto. O que é plurinominal? Pode votar em mais de um, tá? Mais de um, né? Por exemplo, a lista é 3, o conselho pode falar o seguinte: você pode votar em 2, você pode votar em 2, por exemplo, beleza, né? Então fechou, tá? Para compor a lista, né? E aí, professor, essa lista, tá? Ele vai para o presidente da República, muito importante. Quem nomeia o defensor público geral é o presidente da República. Ele vai pegar essa lista, dessa lista, e falar: é você que eu quero. Beleza, né? Então, esse é o primeiro passo para a formação desse ato, né? Segundo, após a aprovação do seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, precedida de nova aprovação no Senado Federal. Olha aí, ó. Precedida de nova aprovação, né? Então, o que acontece, né? Aí, o presidente da República escolhe um, tá? Escolhe um desses 3, encaminha esse nome para o Senado Federal, e o Senado Federal tem a obrigação aí de sabatinar pela aprovação de 2/3, desculpa, pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, ou seja, 41 senadores têm que aprovar aí o nome. Isso é muito importante. Por quê, professor? Esse rito, ele é muito próximo tanto da Defensoria Pública do DF e dos territórios, quanto da Defensoria Pública dos estados. Por uma única diferença, tá? Então, o que acontece? Uma única diferença. Lá nos estados, por exemplo, e no DF, não há necessidade da sabatina. Tá? Então, a sabatina, o que é a sabatina? A sabatina é um termo aí muito utilizado, né, quando o Senado Federal, e a sabatina é feita em vários cargos, né? Por exemplo, diretores do Banco Central passam pela sabatina, outros que passam pela sabatina, os membros, né? Os membros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do PGR, que é o Procurador-Geral da República, todos eles passam pela sabatina, tá? Pela sabatina, tá? Professor, o Defensor Público Geral do DF, tá? Do DF, ele passa pela sabatina? Não passa, tá? Não passa pela sabatina. É apenas o Defensor Público Geral Federal que passa pela sabatina, né? Outra coisa, mandato. Eles têm mandato de 2 anos, permitido uma recondução. Claro que na nova recondução vai ter que ser sabatinado novamente pelo Senado Federal. Tá? Então isso é muito importante, isso com certeza vai cair muito em prova de concurso, né? Vamos lá. O Defensor Público Geral será substituído em suas faltas, impedimentos, licenças e férias pelo Subdefensor Público Geral Federal. Tá? Beleza, então, primeira coisa, agora a gente já falou do Defensor Público, nós falamos o quê? A soma de provimento, tá? Ele é nomeado pelo Presidente da República, ou ele é sabatinado pelo Senado Federal, tá? Primeira coisa,
Quem que é o substituto imediato? Então, o substituto imediato é o subdefensor, né? Aí, ó. Substituto imediato. Tá? É claro que essa regra, pelo princípio da simetria, ela vai o quê? Ela vai permanecer tanto do DF quanto dos estados, né? Beleza, tá? Vamos lá, coisa importante, né? Quem que nomeia o subdefensor? O presidente da República, tá? O presidente da República nomeia. Olha que coisa interessante, né? Quem nomeia? Presidente da República. Só que ele não será submetido à sabatina, do Congresso Nacional do Senado Federal. A sabatina é exclusivamente para o chefe da DPU, Defensoria Pública da União, né, que é o geral. Beleza? Fechou? Agora é o seguinte, requisitos para ser o subdefensor. Ele tem que ter parte da categoria, claro, categoria especial, tá? Então, categoria especial da carreira, né? Categoria especial da carreira. Já vou adiantar esse assunto, cara, aqui é para você aprender, tá? Para você aprender. Nós estamos estudando aqui a lei orgânica, né? Então, nós temos aqui, ó, carreira, carreira, ok? De defensor. Essa regra aqui é para a União. E ela serve também para o DF, né? Então, o que acontece? Ó, ingresso inicial. É o quê? Primeira categoria. Aí ele é promovido. Para a segunda categoria. E depois ele é promovido para a categoria especial. Então, para ser subdefensor, atenção, tá? Então, nós temos aqui, ó, a carreira de defensor, tá? A carreira, o que significa carreira? A movimentação. Nós temos aqui, tá? Primeira categoria, segunda categoria e categoria especial. O que lá diz? Que para ser adjunto, ele tem que ter o quê? Ele tem que ser da categoria especial. Aí, ó. Ele deixou claro, ele vai ser imediato, né? Então ele quer o cara bastante experiência na carreira também, né? Aí, ó, fechou, né? Bastante experiente na carreira, tá? Escolhidos pelo Conselho Superior para mandato de 2 anos. Olha aí, ó, tá? Mandato de 2 anos, tá? Então ele poderá o mandato de 2 anos. Então quem que escolhe, né? Quem que escolhe o subdefensor? Vai ser o Conselho. O Conselho vai ser um órgão normativo máximo aí da Defensoria, muito importante, né? Para mandato de 2 anos. Beleza, né? Integrantes da categoria. Então esse aqui é o requisito, nomeado pelo Presidente da República, mas quem escolhe o cara é o Conselho Superior, tá? É o Conselho Superior. Vamos colocar esse cara aqui. Então ele é escolhido pelo Conselho. Detalhe, aqui não tem lista tríplice. A lista tríplice é apenas para o defensor-chefe. Beleza. Parágrafo único, preste atenção, tá? A União poderá, segundo as suas necessidades, ter mais de um defensor, mais um subdefensor público geral. Tá? Então ele pode ter mais um, e tem mais de um, né? Porque ele subdivide por áreas, né? Ele subdivide por áreas aí. Então pode ter mais do que um subdefensor. É quem que vai substituir? O regimento interno vai definir, né? Ok. E agora, professor, o que faz o defensor público geral? Vamos lá, né? As atribuições dele. Primeiro, ele é o quê? Ele é ordenador de despesa, ele está no topo. Tá? Ele está no topo, ele está lá, tá? Ele está no topo. Ele representa a defensoria. Então, todas as decisões estratégicas passam por ele. Então, ele vai fazer, ele vai dirigir a Defensoria Pública da União, superintender e coordenar as atividades e orientar-lhe a atuação, representar a Defensoria Pública da União judicial e extrajudicialmente, ele representa esse órgão, velar pelo cumprimento das finalidades da instituição, integrar como membro nato
Ó, ele integrar como membro nato e presidir o Conselho Superior da Defensoria Pública da União. Então nós temos o Conselho. O Conselho a gente já falou um pouquinho sobre ele. O que é isso? É um órgão de administração superior normativo máximo. Quem que vai presidir? Vai ser o Defensor Geral. 5. Submeter ao Conselho Superior proposta de criação e alteração do regimento interno da Defensoria Pública Geral. Né? Então é o seguinte, professor, quem que encaminha a proposta de regimento interno? O chefe, tá? O geral, o defensor público geral, o cara que manda em todo mundo. Tá? Ele quer alterar o regimento interno, é de iniciativa dele. Tá? Iniciativa dele. Autorizar os afastamentos dos membros da Defensoria Pública da União. Tá? Então ele vai autorizar os afastamentos. Ele faz aí, ele como é que ele seja o gestor de pessoas de todos os membros, né? Estabelecer a lotação e a distribuição dos membros e dos servidores da Defensoria Pública da União. Ó, quem que decide sobre lotação e distribuição? Defensor-chefe. Dirimir conflitos de atribuições entre membros da Defensoria Pública da União com recurso para o seu Conselho Superior. Com recurso para seu Conselho Superior, né? Olha aí. Então, quando tiver conflito, né? Quando tiver conflito de atribuições, esse é meu, esse é aquele, né? Então, o que acontece? Quem decide é o procurador, desculpa, o defensor geral. E aí, a decisão dele cabe recurso? Cabe. Para onde? Para o conselho na qual ele preside. Tá? Na qual ele preside. Proferir decisões nas sindicâncias e processos administrativos, disciplinar, promovidos pela Corregedoria Geral da Defensoria Pública da União. Então, olha aí, né? Então, o que acontece? Todas as sindicâncias e todos os processos administrativos disciplinares, os PADs, né? Ele vai ter que proferir decisões, né? Ó, proferir decisões, né? Ou seja, ele que vai o quê? Julgar. Aí, ó, ele vai julgar. Suspensão de 90 dias. Aqui, ó, proferir, estabeleço como punição no processo administrativo disciplinar fulano ciclano a penalidade de suspensão, por exemplo, né? Olha, ó, ele, ó, proferir decisões, é dele, tá? Instaurar processo administrativo, processo disciplinar contra membros e servidores da Defensoria Pública da União por recomendação de seu Conselho Superior. Então, o Conselho Superior vai recomendar e ele vai instaurar. Né? Claro, quem instaura é aquele que decide. Abrir concursos públicos para o ingresso na carreira da Defensoria Pública da União. Tá? Então, ele que faz aí na carreira da Defensoria Pública. Né? Determinar correições extraordinárias. Ele recebeu aí um zum que a Defensoria Pública lá no estado do Maranhão está aprontando, né? O que ele faz? Ele pede uma correição. E que é correição? Ó, correição de corrigir, tá? Então você tem aí, a gente vai estudar a corregedoria. Então o que acontece? O órgão corregedoria, ele vai lá e faz uma correição extraordinária, ou seja, aquela que não estava planejada. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. Ele é o geral, ele está lá no comando, né? Convocar o Conselho Superior da Defensoria Pública da União. Designar membro da Defensoria Pública da União para o exercício de suas atribuições em órgão de atuação diverso da sua lotação, ou em caráter excepcional, perante juízos, tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria. Requisitar de qualquer autoridade pública e de seus agentes certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias à atuação da Defensoria Pública. Tá, vamos lá. 17. Aplicar a pena de remoção compulsória, aprovada pelo voto de 2/3 do Conselho Superior, tá, da Defensoria Pública da União, assegurada ampla defesa, né? E aí, professor, aí tem um assunto aqui que a gente vai estudar, que é inamovibilidade, não é isso? Ou seja, o defensor público não pode ser removido, tá? Essa é a regra geral. Professor, regra geral. E essa regra geral, professor, tem exceções? Tem exceções, né? Aí, ó. Conselho Superior. Ô, professor. Tem exceções? Tem exceções, né? Qual que é a exceção, professor? A exceção é o seguinte,
É quando se aplica uma penalidade de remoção compulsória. Então vamos lá, cara. Você tem que ter insights para fazer a prova. Remoção compulsória. O que é remoção compulsória? Ela é contra a vontade do sujeito. E ela é o quê? Ela é uma penalidade. Para a aplicação dessa penalidade e aprovação de 2/3 do Conselho Superior da Defensoria Pública da União. Está assegurada, claro, ampla defesa aí ao defensor. 18. Delegar atribuições à autoridade que lhe seja subordinada, na forma da lei. Requisitar força policial para assegurar a incolumidade física dos membros da Defensoria Pública da União, quando estes se encontrarem ameaçados em razão do desempenho das suas atribuições institucionais, né? Muito bacana isso, né? Então, o que acontece? O defensor público, ele é um advogado, né? Ele é um advogado, né? Claro, dos mais, a gente viu aí as atribuições aí na primeira parte da aula, né? E aí, professor, aí é o seguinte, está no processo lá, tá? Onde alguém foi vítima aí, por exemplo, aí, né? De um estupro coletivo, né? Não, mas é mais no lado do Estado. Ah, tudo bem, né? Vamos lá, vamos colocar uma situação aí para vocês entenderem, né? E aí é o seguinte, né? Que esses agressores, né? Esses agressores, preste atenção, fazem parte de facções criminosas. E aí o cara que defendeu e conseguiu a condenação dos elementos, ele está sendo o quê? Ele está sendo coagido, ameaçado, aí o procurador, o defensor geral, pode aí defender a escolta, né? Aí, ó, escolta, proteção, aí, força policial para assegurar a incolumidade física dos membros, né? Ou seja, proteção física, né? 20. Apresentar plano de atuação da Defensoria Pública da União ao Conselho Superior. Então ele, como lá o geral, né, o chefe, né, tem que apresentar o que ele pretende. Parágrafo único, né? Uma atribuição específica para o subdefensor. Além da atribuição prevista no artigo 7º. O que é o artigo 7º? Que ele vai ou substituir. Ele é o imediato dele, né? Ok, né? Tem outro, ó. Auxiliar o defensor público geral nos assuntos de interesse da instituição. Tá? Auxiliar. Então, ele auxilia, né? Além de ser o substituto imediato, ele é o auxilia. Inclusive, não sei se vocês lembram que tinha um parágrafo único, que lá fala que tinha mais que um defensor. Então, tem mais de um subdefensor na estrutura, que ele vai exercer o quê? Atividades de auxílio. Ele coloca lá essa parte aqui penal, essa parte aqui administrativa, essa parte de logística, né? Cada um vai ter a sua atribuição. E desincumbir-se das tarefas, né? Desincumbir-se das tarefas de delegação que lhe forem determinadas pelo defensor público geral. Ou seja, fazer as tarefas, executar as tarefas e as delegações que forem determinadas pelo defensor público geral. Ó, forem determinadas. Por quê? Porque esse cara está no maior nível de subordinação, de hierarquia dentro da defensoria. Então ele determina, ele não pede. Tá? Ele é o chefe. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Beleza, fechou, né? E agora, professor? Agora a gente vai falar do Conselho Superior da Defensoria Pública da União. Nós conversamos o quê? Nós vimos só o defensor geral e o seu subdefensor. Agora o Conselho Superior. Vamos falar da composição dele. Tá? Vamos lá. A Defensoria Pública, o Conselho Superior da Defensoria Pública da União deve incluir obrigatoriamente o defensor público geral, ok, né? Defensor público geral federal, o subdefensor público geral federal e o corregedor geral federal como membros natos, né? Então nós temos aqui, ó, composição do conselho, né? Estou escrevendo aqui para fazer um exemplo, ó. Nós temos aqui, ó, membros natos, né? Tem que saber, cara, isso cai demais, né? Nós temos aqui o geral, o subgeral e nós temos o corregedor. Beleza, né? O que mais? Quem vai fazer parte daqui? Esses caras são natos. Ó, em sua maioria, representantes estáveis da carreira, 2 por categoria, eleitos pelo voto direto, plurinominal, obrigatório e secreto de todos os integrantes da carreira.
tá? Então nós vamos ter aqui, ó, mais 6, né? Que é 2, né? Da primeira categoria. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença porque atrapalhei os seus estudos, interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lac Concurso. Eu, professor Lac, eu preparei para vocês um curso, um módulo muito especial, um módulo muito competitivo, 100% focado no concurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Trata-se das legislações específicas, em especial as legislações do Estado de Mato Grosso, bem pontuais. Este curso, adianto para vocês, na qual o professor Lac, eu vou abordar essas leis artigo por artigo com bastante profundidade. Não é apenas leitura da lei, mas é o real entendimento do legislador. Eu tenho certeza que com essa metodologia você vai acertar todas as questões. Professor, dá mais detalhes? Sim, então esse aqui é um módulo especial, específico, de legislação específica, 100% atualizado, de acordo com o edital. 90 dias de acesso, você pode assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Tá certo? Investimento, apenas 10 parcelas de R$15. Ah, professor, tem algumas aulas aqui que serve para o cargo de defensor, com certeza. Você pode vir, você pode se matricular, você pode assistir essas aulas que eu tenho certeza que na sua prova de defensor público de membro você vai acertar todas as questões, né? Professor, quais são as leis, né? Nós temos aí, começamos pela Constituição, a visão constitucional da Defensoria Pública, artigo 134, que inclusive é a primeira parte da Lei Complementar 80, né, que organiza a Defensoria Pública da União e dita as normas gerais para a organização nos estados. Daí nós temos a Lei Complementar 146, que essa é a lei orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, inclusive já está em gravação. Eu já comecei a gravação da Lei Complementar 146. A primeira parte da Lei Complementar 146, eu abordo os artigos 116 ao artigo 120 da Constituição Estadual, porque são artigos aí inerentes à Defensoria Pública, né? A quarta legislação é a Lei 10.773. Essa lei ela trata da estrutura organizacional, quadro de pessoal e o plano de carreiras de apoio administrativo. Assim que eu terminar a 146, eu já vou gravar a Lei Estadual 10.773. A nossa quinta lei é o Estatuto do Servidor Público. O Estatuto já está disponível, artigo por artigo, super atualizado aí que é a Lei Estadual 04, né? A Lei Complementar 112, que é o Código de Ética, também já está disponível na área do aluno, tá? Temos aí a Lei 7, que é o Código Disciplinar do Servidor Público Civil, a Lei Complementar 207, também já está gravada, atualizada e na área do aluno. Na programação, assim que eu terminar as legislações anteriores, a gente vai para a Resolução 90, né, que fixa os critérios para o deferimento de assistência jurídica a ser prestada pela Defensoria Pública. É uma aula aí de uma hora e meia. E, finalmente, nós temos aí, né, a última legislação, que é a Lei Complementar 295, que dispõe sobre o Sistema Integrado de Controle Interno. Também está na programação de gravação. Eu garanto para vocês que até o final de julho, todas essas leis estarão disponíveis na área do aluno. E você tem ainda mais um bônus, né? Nós temos aí a Lei do Processo Administrativo Estadual, consagrado pela Lei 7.692, também já está gravada e está disponível. E nós temos as duas últimas legislações, né? O regimento interno, que vamos gravar todos os assuntos, e mais a parte constitucional, artigos 116 e 20, que já está gravada, que é a primeira parte da Lei Complementar 146 aqui do Estado de Mato Grosso. Bacana? Então, olha só, assim que você passa em concurso, estudando com bastante profundidade. Gostou? Então, clica aqui embaixo, vem se matricular aqui na Lac Concursos, que eu tenho certeza absoluta que você irá gostar bastante da nossa prestação de serviços. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.